Mas aí, Lívia, como é que fica essa questão, né? A gente tem vários regimes, né? Como é que a gente pode pensar isso? Primeiro, uma importante questão que você mencionou, Gabi, é a diferenciação entre os efeitos do regime de bens quando se está falando de um divórcio, de uma partilha de bens, né? Num divórcio ou numa dissolução de uma união estável, e os efeitos sucessórios, quando você está falando que na vigência daquele casamento, na vigência daquela união estável, um dos conviventes ou um dos cônjuges vem a falecer. Existe uma diferença grande entre o tratamento jurídico, né, sucessório e o do divórcio. Então, quando a gente fala do regime da comunhão parcial de bens, que é o regime mais comum, justamente por ser o regime supletivo legal, então, na ausência da escolha, né, do regime de bens, é esse que vale, a partir de 1977, né? Então, comunicam-se todos os bens adquiridos durante essa convivência e durante a constância do casamento, inclusive os frutos de bens particulares. Então, vamos pensar que um casal tinha um imóvel antes de se casarem ou antes de constituir essa união estável. Esse imóvel ou esse bem imóvel também, né, pode ser cotas de uma sociedade, por exemplo, ele é um bem particular, né, exclusivo daquele que tinha antes, ou então se a pessoa recebeu em doação, ou se a pessoa recebeu por herança durante a vigência, ele também não se comunica pelo regime da comunhão parcial de bens. Agora, se a gente está pensando no efeito jurídico sucessório, o cônjuge ou companheiro, ele é herdeiro naqueles bens particulares. Agora, ele é meeiro nos bens adquiridos, né, ao longo dessa união. É que são os bens comuns, né? Eu acho. A comunhão parcial, né, como a Lívia falou, eu acho que talvez a gente possa dizer que é o mais popular, até porque as pessoas não querem falar de regime de bens, não querem falar de testamento. E aí é o regime supletivo, né? Então você não falou nada, o seu regime aí é o da comunhão parcial. E a gente tem, digamos assim, duas massas de bens principais, assim, para pensar, né? Um exemplo bem prático para vocês, né? Mas sendo um bem particular, né? Só de um deles, aí entra a questão de você ser herdeiro daquilo, né? E aí você vai ver, né, se Em existem descendentes concorrência e com os tudo, e descendentes, né? concorrência com descendentes, né, se Ou com os houver, com ascendentes, se não houver ascendentes, descendentes. exatamente. Aí a gente vai entrar lá nas regras do Código Civil, né, ver a ordem, ver quem são as pessoas, né, que estão participando ali, né, se há descendentes, se há ascendentes e tudo. E aí você vai ser herdeiro. Mas caso, né, o bem seja comum, né, vocês adquiriram ali na constância, né, da relação, né, do casamento, né, aí vai haver é diferente, né? A gente não vai falar que você é herdeiro, que você vai herdar, porque você já tem metade, né? Já é seu, então a gente fala em meação, né? Então acho que eu diria que é o mais popular, né? O caso são os casos bastante frequentes, né? Que a gente vê esse tipo de divisão, né? Aí na questão sucessória. Mas também temos a comunhão universal, né, Lívia? De bens, que já Exatamente, foi regime supletivo também, né? exatamente, que até 1977 era o regime supletivo, né? O regime legal, em que comunicam-se todos os bens adquiridos antes ou depois, ao longo dessa convivência, dessa constância do casamento ou da união estável. Não se comunicaria se houvesse, por exemplo, uma doação ou receber em herança com cláusulas de incomunicabilidade. Tanto bens recebidos em herança ou doação, se não houver especificamente a previsão de cláusulas de incomunicabilidade, se comunica, né, no regime da comunhão universal de bens. E o regime muito pactuado, quando as pessoas querem escolher o regime de bens, querem fazer um pacto antinupcial ou uma escritura declaratória de união estável com previsão de regime de bens, é o da separação total de bens, né? A separação convencional. Você quer falar um pouco, Gabi? A separação convencional de bens, né, como a Lívia falou, é um regime em que as pessoas, né, vão pactuar que vai existir essa separação, né? Então vocês observam que quando a gente pensa em comunhão, né, tanto a parcial quanto a comunhão universal de bens, a gente tem essa mistura aí patrimonial. E na separação convencional, né, não existe essa mistura.
Mas aí do ponto de vista sucessório, né, Lívia? Aí a situação já muda um pouco de figura, né? Porque embora a gente pense ali, tá, em vida, ok, né, beleza, a gente quer fazer essa Cada um separação. administra Cada um livremente o seu administra, patrimônio. exatamente. Mas aí depois, e aí? Como é que fica depois? O regime da separação convencional de bens, muitas pessoas, né, vêm procurar a gente em consultorias jurídicas e pensam que ele é também uma separação, o cônjuge não herda, né, quando está previsto a separação convencional de bens, o que não é verdade. O cônjuge vai Exatamente, é exatamente herdar, isso. ou o companheiro, né, vai herdar em conjunto, em concorrência com os descendentes, ou na ausência de descendentes, com os ascendentes, sobre todos os bens daquele que veio a falecer, né? É exatamente essa ideia que a Lívia trouxe, porque você pensa, tudo bem, né? A diferença que ela colocou aqui em relação aos efeitos, né, ali na constância da relação, e após a morte, quando a gente está pensando em sucessão, consequentemente, em planejamento sucessório. Você tem uma diferença muito grande, porque de repente você pensa, tá bom, a gente está casando aqui, a gente está fazendo a separação, mas essa separação a gente está pensando na relação. A gente não está pensando, né, no pós. Então, se você abrir o seu Código Civil agora, e olhar as regras, né, ler ali direitinho, você vai ver que existe essa concorrência, como ela colocou. Né? Então, cuidado para pensar que tá tudo, né, tá tudo certo, né? E tá afastado, mas não está, né? Então, as pessoas procuram mesmo, pensam isso, perguntam isso e geralmente desconhecem, né, Lívia, que esse tipo de situação acontece, né? Sim, e falando em Código Civil e falando em limites, o Código ele também prevê que algumas pessoas elas não podem escolher o seu regime de bens e é obrigatório que que o regime vigente dessas pessoas específicas seja o da separação obrigatória de bens ou da separação legal de bens. E a gente pode dar exemplos, né? Quando a pessoa tem algumas causas suspensivas, como, por exemplo, uma viúva que não abriu o inventário do marido, né? Falecido, não fez a partilha ainda desses bens, e ela tem filhos, ela só pode se casar pelo regime da separação obrigatória de bens, justamente para que não haja uma mistura entre o patrimônio existente anteriormente, né, que precisa ser partilhado, e aquele que vai vir a se constituir junto com esse cônjuge, né, ou com companheiro. Nesse mesmo exemplo é o caso dos divorciados, né, que divorciaram, mas ainda não fizeram a partilha de bens, não foi homologada a partilha de bens. Então, nesse caso também, a pessoa pode se casar sim, mas ela tem que se casar pelo regime da separação obrigatória de bens, né? Um outro exemplo, né, Gabi, a partir dos 70 anos, quer falar um pouco? A partir de 60 anos, aí começa, né? Aí a Lívia vai e joga, né, a bomba. Essa disposição, gente, ela é bastante polêmica, né? Tem muitas pessoas que não concordam. Porque nos dois casos anteriores, né, que a Lívia deu exemplo, a gente tem uma ideia muito forte aqui de massas patrimoniais, né, de você não misturar, de não fazer uma confusão ali. Então, tem uma preocupação que, né, que você faça partilha, que você abra o inventário, né, em outras palavras, você feche um livro para abrir outro, né? Então, você não vai ler dois livros ao mesmo tempo, né? Seria, a grosso modo, pensar assim. Mas uma das limitações também, quando a gente pensa em separação obrigatória, é um regime que ele é imposto, né, para pessoas a partir de 70 anos. Né? E aí existe uma polêmica muito grande, né, em relação a isso, né, se essa disposição ela seria constitucional ou não, se a gente pode limitar mesmo a escolha do regime de bens, ali, a disposição de vontade da pessoa em função da idade dela. Né? Então é uma questão bastante polêmica, né, em relação a essa limitação por idade, né, Lívia? Eu acho que de fato a gente tem que pensar, né, como é que isso funciona na prática, né? Porque uma pessoa de 70 anos, né, tem totais condições, né, de fazer a sua vontade valer, de, olha, eu estou me casando, eu quero esse regime, né, ou eu tenho uma união estável, quer dizer, a sociedade, né, mudou muito, então a gente tem que pensar essas disposições, como a gente, né, só recapitulando, é esse atraso do código, né, esse buraco aí que existe, temporal mesmo, das necessidades da sociedade, né. Exatamente. E antigamente o regime da separação obrigatória de bens
era a partir dos 60 anos, né? Era mais cedo houve, ainda. era mais cedo ainda. Houve essa mudança justamente por conta da maior expectativa de vida, né? Da longevidade das pessoas. E qual a diferença, né, entre o regime da separação obrigatória de bens e o regime da separação convencional de bens? O regime da separação obrigatória de bens, quanto ao efeito sucessório, o cônjuge ou companheiro, ele não herda no regime da separação obrigatória de bens, diferentemente do regime da separação convencional de bens, né? Que o cônjuge ou companheiro herda, como a gente explicou aqui. E quanto aos bens constituídos ao longo dessa união ou ao longo desse casamento, o que acontece? O STF, né, ele editou uma súmula 377, a súmula 377, entendendo que durante essa união, pelo regime da separação obrigatória de bens, comunicam-se os bens adquiridos ao longo da vigência, né, desse casamento, dessa união estável. O STJ ele trouxe uma nova interpretação para esse entendimento do STF, entendendo que comunicam-se sim os bens adquiridos durante essa união ou durante esse casamento, desde que haja prova de esforço comum. Então, fica aí uma questão bem específica do direito, mas é importante que as pessoas saibam. E um último regime, né, Muito específico. interessante, previsto no Código, é o regime da participação final nos aquestos, que é bem incomum, vamos dizer assim. É um regime que é separatista ao longo da União, mas ao final existe uma comunhão em que é feita essa partilha. E também é bem interessante falar, né, Gabi, da possibilidade de, num pacto antinupcial ou numa escritura declaratória de união estável, você escolher um dos regimes de bens do Código Civil, mas fazer ajustes com relação a esses regimes. Então, a gente chama de um regime híbrido, né? Então, é um caso, por exemplo, que é comum das pessoas fazerem, elas escolherem o regime da comunhão parcial de bens, mas elas estipularem que os frutos dos bens particulares, que pelo regime da comunhão parcial de bens, eles se comunicariam, ou seja, os aluguéis ou os dividendos de cotas ou ações de empresas, né, existentes antes da união ou antes do casamento, eles não se comuniquem. Então, é uma possibilidade de um regime híbrido. Existem muitas outras possibilidades que a gente pode pensar justamente para atender os interesses daqueles nubentes, né? E mais uma vez a vontade, né? Isso que a Lívia colocou é muito interessante, porque você pode pegar essas regras, você vê o que se ajusta ali para a sua situação, para a sua realidade, o que você quer fazer, e fazer essa combinação. E observem que o pacto antinupcial, ele é realmente um mecanismo adequado para você fazer isso, para você fazer essas disposições da sua vontade e utilizando-se de regras legais, né? Você tem ali as regras do regime, e de repente, para aquele momento ali, para aquele bem determinado, né, para aquela situação, se você se encaixa no regime, mas para outro, né, você não quero que os aluguéis sejam comunicáveis, né? Você tem dispositivos legais, você tem mecanismos para fazer valer a sua vontade, né? Então, bem legal, né, de fato, a gente trazer esse tipo de exemplo, até para mostrar que o direito supostamente não é mais engessado, mas a gente tem essas regras, a gente tem que pensar no que você quer fazer, né? E aí, por isso, a importância, né, do planejamento sucessório e do pacto nupcial, que entra muito forte nessa questão dos bens, mesmo dos efeitos, tanto durante a relação quanto após, né? Então, Gabi, muito interessante pensar também na possibilidade de estipular disposições extrapatrimoniais nesses pactos antinupciais, né? A gente falou muito sobre regime de bens, mas também existe a possibilidade de, por exemplo, você escolher que, em caso de uma eventual interdição, você escolhe o seu cônjuge como curador, você já nomeia, né? Já diz que é isso que você quer, você pode dizer que ele tem total liberdade de decidir sobre tratamentos médicos em momentos em que você não tiver autonomia, né, para decidir por questões de saúde. Existem muitas disposições, combinados que você pode colocar ali ajustar ali no pacto, fora também da esfera patrimonial. Exatamente. Acho que quando a gente pensa, né, em direito, né, e exatamente nessa questão sucessória, e como é que isso vai ficar, né, e bens, você pensa logo numa casa, num apartamento, né, em questões estritamente ligadas ao patrimônio, né, nos frutos aí dos bens, como a Lívia já falou, né, aluguel e tudo,
mas existem questões existenciais e cada vez mais a gente vai ver disposições nesse sentido, né, como esses exemplos aí que ela deu. E é possível também, né, é possível fazer disposições de caráter existencial nesses instrumentos, eles não são meramente patrimoniais. Então é bem legal também fazer esse recorte, né? Porque embora a gente tenha escolhido falar aqui de patrimônio, né, que eu acho que foi o objeto principal da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo, a gente tem a questão existencial muito forte, né? Porque o direito ele é sempre não material, mas também tem, né, questões existenciais, né? Dano moral aí que eu falo tanto para vocês já estão sabendo, é bastante dano moral. São, né, é um dano ligado a questões existenciais, né? Então a gente tem esse tipo de situação também. Mas, Lívia, eu já Você, queria. Gabi, você acha que é possível num pacto E antinupcial, lá vem ela, jogando uma bomba aqui, mais uma. você acha que é possível num pacto antinupcial você estipular indenização em caso de infidelidade, em caso de traição, como a gente vê muito nos pactos, né, nos Estados Unidos, dos famosos? Você acha que aqui no Brasil a gente pode fazer isso? Ou como a gente sabe que a jurisprudência não está pacificada nesse sentido, né? Existem tanto na doutrina como na jurisprudência, entendimentos diversos quanto a esse tema, mas eu queria saber a sua opinião, Gabi. Nossa, vocês estão vendo, né, gente? Ó, isso não estava no script, hein? A gente tem um roteiro aqui, isso não estava no roteiro. Mas é uma questão, né, como você colocou, Lívia, é bastante complicado, né, a gente pensar numa indenização, porque a fidelidade, né, ela entra aí como um dever do casamento, né, e na união estável a gente tem a questão da lealdade, né, mas que seria aí, você poderia pensar numa interpretação análoga aí da questão da lealdade na união estável para a fidelidade no casamento, e aí, no caso que você estaria fazendo, seria fixando, né, uma pré-indenização ali, né, caso, né, ou até uma questão mais condicional, né, caso você faça isso, né, essa vai ser a consequência jurídica. E eu acho bastante complicado pensar nisso, né, porque você estaria atrelando ali uma questão existencial, né, que seria um dever do casamento, né, será que cabe indenização? Esse é um tema que eu tenho estudado bastante na minha pós, né, de família, né, do direito das famílias e das sucessões. Mas eu acho que, de repente, o que seria, né, mais complicado aqui para a gente seria você pensar em fixar uma indenização, né? Seria sem existência de dano, né? Você estaria pré-fixando uma indenização, né, diante de uma questão totalmente existencial, né? Porque se você parar para pensar, você estaria obrigando a pessoa, de repente, a ser fiel a você, né? Mas esse é um dos deveres do E é um casamento dos e da união deveres, pois estável é, no mas aí Código será que esse dever, Civil. mas aí será que se você não descumpre esses deveres, né, quebra, será que isso é ato ilícito, né? Será que a gente pode pensar que seria ilícito, então, portanto, haveria dano, então, portanto, eu poderia pensar em uma pré-indenização, né, num prenup, né, que você falou, né, que lá fora acontece aos montes, né? Mas, enfim, aí eu acho que dá um outro episódio também só sobre isso, né, Lívia? Porque o direito é assim, a gente vai falando e vão surgindo aí as questões, as polêmicas, né? Mas eu queria, desde já, te agradecer infinitamente, né? Adorei gravar esse episódio com você. Eu acho que esse tema é interessantíssimo, riquíssimo. A gente tem que fazer um recorte, dar um trabalho, gente, para pensar no que a gente vai falar aqui com vocês, porque o que não falta, né? É polêmica e curiosidade, e às vezes você pega um caso, vê uma jurisprudência ali, uma decisão, nossa, a gente tem que falar disso, né? E esse é um desses temas. Então, eu queria te agradecer muito, né? Um abraço, um beijo virtual aí para você. E aí, queria te perguntar, né, deixar o espaço livre agora, para você fazer alguma recomendação, alguma indicação, né? Deixar aqui para o pessoal. Vamos deixar também, né? Eu e a Lívia nas referências do episódio, né? Que vai aí para o Spotify e também para as outras plataformas, no Instagram, no Twitter, vão ficar todas as referências completas. Mas aí já deixo, né, o espaço aí para você, te agradecendo mais uma vez, né, pela participação e fique à vontade. Eu que agradeço pela oportunidade de participar do seu podcast, Gabi, que é muito interessante, difunde, né, conhecimento jurídico de forma muito leve, de forma muito consistente ao mesmo tempo. Sobre recomendações, eu acho que o livro Arquitetura do Planejamento Sucessório tem tomo 1, tomo 2, tomo 3, é coordenado pela Daniele Chaves Teixeira. Tem também um livro muito interessante que fala sobre a contratualização, né, dentro do direito das famílias, que é o livro coordenado pela Ana Carolina Brochado Teixeira e Renata de Lima Rodrigues, chamado Contratos, Família e Sucessões, Diálogos Interdisciplinares.
Existem diversos artigos também que a gente pode postar, colocar na descrição, né, para recomendar para vocês. Mas mais importante é a recomendação de que se você quer, tem vontade de estipular, né, um regime de bens, se você tem vontade de escolher um regime diferente daquele do supletivo legal, que hoje é o da comunhão parcial de bens, que você procure um advogado especializado e que você não tenha medo ou receio de ter essa conversa com o seu namorado, né, para realmente que haja essa escolha desse regime para evita, né, conflitos futuros quando as pessoas estão realmente de comum acordo quanto a esses temas, que também são muito importantes, por mais que seja uma conversa bastante difícil. Concordo completamente com o que a Lívia colocou, né? E as recomendações, a Ana Carolina Brochado, né, já recomendei ela aqui no podcast também, né? Falando de sharing, aliás, um episódio que eu adorei fazer também, então fica aí a recomendação para que vocês escutem os outros episódios também. Então vamos deixar aqui as referências completas, né? Como a Lívia colocou. E para vocês se aprofundarem, né? Caso queiram também busquem, né, um auxílio profissional, né, seja para entender um pouquinho melhor como é que seria fazer um planejamento sucessório, né, um testamento, né, é importante, gente, né, e como ele falou também, essa questão de a gente tentar realmente evitar um conflito futuro, né, vamos planejar mesmo, porque é melhor para todo mundo e o direito não é sobre briga, gente, é sobre a gente sentar, conversar e achar soluções melhores que vão compatibilizar as vontades das pessoas. Mas então acho que é isso, né, Lívia? Foi um episódio excelente, né? Adorei gravar com você. A gente já está convidadíssima, né, para voltar para outros. Aí vamos falar, já tem mais dois, né? Contrato de namoro e quebra do dever de fidelidade, que esse aí eu também vou fazer um trabalho sobre isso, então. Você começou a falar de diálogo aqui, eu já me Já lembrei vamos falar de do tema da mediação. mediação, Então, claro. não, a Lívia vai ser figurinha carimbada aqui também, com certeza, no podcast. Então, agradeço muito aí pela parceria, por você ter topado. E são muitos temas legais, né? Então fica, né, um beijo grande para vocês, né, nossos ouvintes aí, meus da Lívia. Caso vocês não sigam o podcast, né, estejam vindo escutar pela Lívia também, sigam o perfil do Justo Agora, né, nas redes sociais, né, o arroba Justo Agora Podcast, lá no Instagram e também no Twitter, arroba Justo_Agora. E vocês podem ativar, caso estejam escutando no Spotify, o sininho de notificações para saber quando os próximos episódios ficam disponíveis, né, assim como vocês fazem lá no YouTube. Tá bom? Mas, Lívia, mais uma vez, um super beijo para você. Muito obrigado, ouvintes. Até a próxima, Gabi. Obrigada a todos os ouvintes. Tchau, gente. Beijo.